a Holanda te conta. Eu vi um objeto muito grande, a mais ou menos uns 500 metros de distância, não estava muito próximo, a uns 500 metros mais ou menos, um objeto em formato de bola de futebol americano, aquelas bolas de rugby, né? Muito grande. Ele calcula o tamanho de um Boeing, aqui naquela época o Boeing mais grande era o 737, se não me engano, né? Era como se fosse o tamanho de um Boeing, todo iluminado, muito intenso. Ele filmou esse objeto. Ele disse que ele tentou puxar a câmerazinha e tentou filmar. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca disse um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Se estiver perseguindo o drone, ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia, paranormalidade, mistérios, fantasmas e muito mais, que toda terça-feira está aqui para trazer muita interação, disposição, bate-papo e entrevistas para você. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, hoje, com uma coisa óbvia, lá em Jabotica Prato, Gustavo Cornaccioni, como está, meu amigo? Eu estou de prato cheio para todos. Aí sim! Aí sim. Hoje não tem mistério no papo, gente. Hoje é um assunto que a galera gosta, é papo. Hoje a gente vai falar de caso, coisa que é raro a gente fazer aqui, mas não teve como, a gente não tinha como não fazer isso. O nosso convidado é mais do que especial e ele manda bem demais em falar da Operação Prato. Então não tinha como a gente ir para um outro caminho no episódio, a não ser chamar esse episódio da forma clara. Operação Prato com Daniel Rebisso. Gente, vocês se preparem para um bate-papo assim, uma aula, né, Guto? Foi uma aula, né, cara? Foi mais um daqueles casos onde a gente faz a pergunta, senta e ouve, né? Exatamente, foi só isso. Depois só escuta, deixa o convidado falar, porque ele sabe, ele não apenas sabe do que tá falando, como ele tá na região, né? Ele é de lá, né? Isso, pra quem não conhece Daniel Rebisso, ele não é um ufólogo que aparece muito aí nas trending topics dos podcasters, da podosfera, das redes sociais, mas ele faz parte do CIPEX e ele esteve do lado ali de Colares, ele é lá do Pará, né? Ele é de Belém do Pará. Então vocês vamos deixar para vocês saberem quem foram os contatos diretos dele, né? Só uns contatos bem fracos, né, Guto? Uns contatinhos bem bestas, assim. Pois é, uns contatos fracos, né? Uns contatos fracos que ele teve aí. Então a gente vai deixar pra vocês ouvirem no episódio, mas a gente tem certeza que vocês vão curtir. Mas, obviamente, antes de começar o nosso episódio, já aproveitar para fazer aquele convite para você curtir, compartilhar, interagir com a gente nas redes sociais. Nossa, Vini, mas toda vez que coisa chata. Gente, somos podcasters, somos geradores de conteúdo. Pra gente crescer, pra gente continuar fazendo o nosso trabalho, a gente precisa desse espaço aqui pra falar de apoiador. É de graça, gente, é de graça. Exato. De graça. Exatamente. Então, é pra falar de apoiador, é pra falar da galera que tá junto com a gente, é pra falar quem a gente apoia e quem nos apoia. Então, às vezes o pessoal manda, demora pra começar. Cara, esse é o espaço aqui que a gente tem pra ser grato. E gratidão leva a gente a vários outros lugares, né? E é o começo do episódio que a gente escolheu pra isso, então para você que é ouvinte, já gosta da gente, já acompanha a gente, já sabe como que é o nosso convite, então curte, comenta, compartilha nas nossas redes sociais, em todos os episódios a gente deixa o link de todas as nossas redes sociais, então tem Threads, tem X, tem Instagram, YouTube, TikTok. YouTube, eu quero fazer um convite especial ainda pra você. Você que tá ouvindo a gente por qualquer agregador de podcast,
dá uma parada agora, entra lá no YouTube, só dá aquela curtida, manda um comentário pra gente no YouTube. Ó, tô vindo do WhatsApp. Do WhatsApp também, quem sabe. Eu tô vindo do Spotify só pra dar aquele joinha pra vocês, dar aquela comentada, né? A gente gosta bastante quando o pessoal comenta no Spotify. Tem muita gente que comenta com a gente no Spotify, mas no YouTube, comentar, curtir, compartilhar, dá aquela força que você já sabe muito bem como é que funciona. Então a gente faz ali um pedido encarecido pra você dar essa moral pra gente também no YouTube, beleza? Pra gente poder conseguir chegar, bater aquelas metas lá, pra quem sabe conseguir monetizar e melhorar ainda mais o nosso projeto, tá bom? E, obviamente, convidamos você a conhecer o nosso Apoia-se. Então entra lá no apoia.se/o Contato Podcast e com um valorzinho bem baixo, você pode fazer parte do nosso grupo de apoiadores, onde onde ele está composto por vários podcasters e várias outras pessoas entusiastas, e o papo lá é ufologia, é mistério, é paranormalidade, a gente conversa de várias coisas ali. Até futebol já rolou ali dentro, mas a gente sempre busca tá batendo um papo legal sobre o fenômeno em si. E mandar um abraço especial, obviamente, para os nossos novos apoiadores dos últimos dias. Então, o Flávio Fernandes, que é do Desperta News, que é um jornal fofocas aí, né, Guto? Ele faz ali um jornal fofocas pra galera que sente falta do jornal fofocas. Pesquisa aí, Desperta News Ufologia. O Flávio faz um trabalho ali rapidinho, todo dia ele coloca ali algumas notícias, tudo com inteligência artificial, trazendo as informações rapidinho para você ficar por dentro das notícias mais quentes da ufologia. Como ultimamente Jornal Fofocas a gente não tá conseguindo colocar ele nos episódios, então vai lá, Desperta News Ufologia e curte também o trabalho do Flávio, que também faz parte agora do nosso grupo de apoiadores. Vale lembrar só um adendo, que assim, a gente não tá tendo tempo mesmo de produzir o Jornal Fofocas aqui nos episódios, mas se você acompanhar nossos stories no Instagram, você tá acompanhando uma espécie de Jornal Fofocas, porque a gente coloca tudo que é notícia lá. Isso, exatamente. Então, o Instagram é a nossa principal rede, eu acho que a gente pode falar, né, Guto? Hoje é a nossa principal rede ali, então é onde a gente mais publica coisa, publica vídeo, comenta, debate, às vezes fala com o pessoal no chat também, sempre a gente tenta interagir. E o Instagram hoje é a nossa principal rede. Então se você acompanha o nosso Instagram, você com certeza tá vendo ali as nossas ufofocas sendo transmitidas. Então teve o Dr. Otacílio, agora temos um médico, Guto, no nosso grupo, né? O Dr. Agora a gente tem como pegar atestado. E a gente já até tá negociando já para poder gravar gravar mais. mais. CID pra abdução. Agora o ufólogo tem CBO, cara. Então, A abdução tem que ter CID também agora. a abdução vai ter que ter CID. Abdução, contato com chupacabra. Vai ter que ter CID também. Doutor Otacílio, a gente quer saber como é que essa vai anemia ser. que você tá tendo? Ah, foi chupa-chupa, né? E também o nosso amigo Ernesto, que chegou com a gente também. Chegou quietinho, mas já chegou tomando xingo, né? A Ju já chegou zoando ele já. É amigo também. Então, gente, muito obrigado o Flávio, o Otacílio, o Ernesto. Um abraço especialíssimo para vocês. E convido mais uma vez, você ouvinte, gosta do nosso papo, quer conversar mais com a gente, chega mais no nosso apoia.se/o Contato Podcast, com um valorzinho bem baixo, você já consegue entrar com a gente na nossa comunidade, beleza? E nós temos os nossos apoios, os projetos que nós apoiamos, aqueles que fazem parte de fato do nosso trabalho, da nossa pesquisa. Então, CIPEX, segue lá o canal do CIPEX do Carlos Alberto Machado, inclusive Daniel Rebisso nós conhecemos no grupo do CIPEX. O Caminhos do Insólito, que é o programa de documentários do Carlos Alberto Machado, que está dentro do canal do CIPEX, então para você poder curtir um pouco mais o trabalho do Carlos Alberto Machado. E o Portal Fenômeno, também do nosso amigo do CIPEX, do Acredite Se Quiser, Jackson Camargo. Portal Fenômeno que está precisando da ajuda da galera, vai lá, tem uma vaquinha rolando, a gente vai deixar o link. Tem uma vaquinha rolando para dar uma força pro Portal Fenômeno, que é o acervo de maior
maior quantidade de informações de matéria sobre ufologia desde 1900 e Guaraná com rolha até os dias de hoje. O trabalho do Jackson Camargo é ímpar, dispensa apresentações. Então vai lá, Portal Fenômeno, tá rolando uma vaquinha, a gente vai deixar o link. Qualquer valor é bem-vindo, quem puder ajudar, vai lá. Portal Fenômeno na vaquinha para você dar uma força pro nosso amigo Jackson Camargo e o seu grande projeto. E meu amigo Gustavo Cornacchione também tem o apoio especial e um merchanzinho para fazer para vocês aí. Então, todo episódio a gente faz aqui o nosso merchan, nosso apoio ao coletivo Cineverso, do qual eu faço parte. E hoje eu quero convidar vocês para ir no Catarse, né, que é catarse.me, que em junho tem uma nova série de HQ chamada Tropicães de Aluguel, que é um crossover entre o Cachorro Louco, meu personagem, o Lenhador, e o Betamax, que são outros dois personagens muito legais. Essa revista vai ser trimestral, né? Então cada 3 meses vem uma edição nova aí. E em junho começa a campanha, né? Mas agora já está em fase de pré-campanha de apoio. Então se você entrar em catarse.me/tropicães01, você pode clicar lá que o Catarse vai te avisar quando for o lançamento da campanha. Aí você pode deixar seu apoio, vai ter várias recompensas diferentes, além da revista física. E, pô, tá bem legal, galera. Então, e conheçam também, né, os outros personagens do coletivo Cineverso. Só seguir lá, @Cineverso, e o meu personagem, o Cachorro Louco, é @Cachorro Louco HQ. Muito bem, tá dado o recado, chega de bate-papo, vamos ao que interessa num episódio sobre a Operação Prato com o professor Daniel Rebisso. Vocês já ouviram falar em vampiros extraterrestres na Amazônia? Essa história já foi muito contada várias vezes, de formas diferentes, mas para você que é ouvinte do podcast O Contato, com certeza já ouviu a gente contando alguns casos, já mencionamos aqui alguns casos que têm relação a talvez o maior ou um dos maiores casos ufológicos do nosso país, que é a Operação Prato. Não bastasse tanta história em cima desse caso, nós trouxemos uma pessoa hoje mais do que especial para trocar uma ideia com a gente, não só sobre a Operação Prato, mas para falar de ufologia. Aquele papo do jeito que vocês sabem que a gente gosta de fazer, trocando uma ideia legal, diretamente de Belém, o autor de mais uma grande obra da ufologia brasileira, Vampiros Extraterrestres na Amazônia, diretamente de Belém, o professor ufólogo Daniel Rebisso. Seja bem-vindo ao podcast O Contato, professor. Obrigado pelo convite, fico honrado de participar dessa entrevista, desse bate-papo, compartilhar as nossas vivências e experiências e as nossas dúvidas também. Professor, fique à vontade, a casa é sua. Carlos Alberto Machado já esteve aqui, fez um estrago. Jackson Camargo já esteve aqui, fez um estrago. A galera vem aqui, faz um estrago, então o senhor fique à vontade, a casa é sua. Obrigado. Meu caro Gustavo, pergunte o que vocês querem saber. Pergunta vai ser com a gente. Meu caro Gustavo Cornacchione, quer fazer as honras? Professor, muito obrigado pela presença, pela honra desse bate-papo. Eu queria começar, talvez, acho que a primeira pergunta é o título do seu livro, né? Vampiros Extraterrestres na Amazônia. Isso aí, da onde veio essa inspiração para esse título? Está relacionado apenas aos casos da Operação Prato ou tem mais histórias por trás? O título foi, na verdade, fruto da própria nomenclatura que o povo deu ao fenômeno aqui no Pará. Esse nome
chupa-chupa, ele é um nome que foi criado pela população da região aqui de Belém, nas proximidades como Colares e outros lugares como Mosqueiro. As pessoas batizaram por causa de uma luz ejetada por objetos voadores não identificados, e eles diziam que essa luz sugava, chupava energia, né? Alguns diziam que tirava sangue. Então, por essa questão dessa luz vampiresca, a obra ganhou esse título de Vampiros Extraterrestres na Amazônia, exatamente porque o fenômeno se concentra na região da Amazônia, dessa Amazônia legal que começa no Maranhão. O evento começa mais ou menos, não tem uma data certa, mas provavelmente em junho de 1977, e se estende praticamente até o final daquele ano, de 77, ainda existem casos que prosseguem pelos anos de 78, né? Mas o foco intenso mesmo foi o segundo semestre de 1977, onde toda essa casuística se manifestam basicamente na região litorânea da Bacia Amazônica, ou seja, aqui na costa atlântica. Cara, aí eu já falei pro professor, para quem a gente ainda acabou não mencionando, como nós conhecemos Daniel Rebisso. Daniel Rebisso faz parte do CIPEX, como vocês bem sabem, eu e o Guto também estamos fazendo, e o Carlos já tinha mencionado da importância dele para a ufologia nacional. É talvez uma das pessoas que mais entende sobre a Operação Prato no nosso país aí na ufologia, junto ali com o próprio Carlos, o Jackson também, que são dois ufólogos que já passaram com a gente aqui, vão passar mais vezes, mas o Daniel está lá, né? O professor Daniel está na fonte, tá onde tudo aconteceu. É verdade. Foi exatamente aqui que começou, e a gente... o Carlos Machado, devo ressaltar que ele foi meu mestre, foi ele que me convidou a entrar na pesquisa ufológica, quando eu migrei para São Paulo, para Curitiba em 83, o Carlos já tinha o CIPEX, né? Então nós começamos a fazer as primeiras pesquisas. Depois, quando eu retornei a Belém em 85, eu já vim com essa questionamento: puxa vida, aconteceu um episódio ufológico em 77 na minha cidade, na nossa região, e eu comecei a investigar. E durante a investigação de campo, exatamente a primeira pessoa que me deu mais certeza do evento foi a doutora Velaide. A doutora Velaide foi a médica que atendeu os pacientes na unidade de saúde de Colares. Eu acho que seria bom, primeiramente, reportar o que é a história do chupa-chupa, né? O chupa-chupa é um fenômeno que se desenvolveu na costa do Maranhão, subiu pela costa do Pará até a desembocadura do Rio Amazonas. Ou seja, vem por todas aquelas comunidades do Maranhão e do Pará uma série de eventos que as pessoas diziam que viam objetos voadores noturnos, misteriosos para o padrão deles, né? Eram objetos em forma de camburão, de cilindros, outros diziam que eram objetos em forma de arraia, de uma pipa, né? Só que com uma cauda luminosa e, às vezes, alguns objetos grandes emitindo um foco muito intenso da parte frontal, como se fosse a nariz da nave. Dali descia um foco muito intenso que comecei a vasculhar o campo, a praia, alguns vilarejos. E esses objetos emitiam uma luz muito intensa que queimava as pessoas, deixava elas atordoadas e também uma sensação de que algo estava sendo sugado delas. As pessoas, quando essa luz incidia sobre mulheres, pescadores, agricultores, né? E eles sentiam uma sensação de paralisação, não conseguiam gritar. Eu perguntei várias vezes: mas por que o senhor não gritou por socorro? Eles diziam: não conseguia, não saía a voz. Por que o senhor não correu? Por que o senhor não se levantou? Não conseguia também. As pernas, os braços não respondiam. Apenas uma sensação de falta de ar, uma sensação de que eu ia morrer. Isso era um relato muito frequente deles, né? Ou seja, é como se eles estivessem sendo como se todo o sistema motor dele parasse, inclusive o próprio diafragma, que faz esse movimento de respiração, né? Então parece que o músculo do diafragma entrava num processo de estase, parava durante alguns segundos. Então ele sentia uma espécie de picadas, geralmente na região do tórax, ou às vezes na região onde a luz incidia, né? Geralmente era na região do tórax, do umbigo para cima, pescoço, braço, peito. Alguns casos foram na coxa, né? E eles sentiam, às vezes, alguns sentiam uma espécie de picadas. Depois que a luz era recolhida, ela não apagava. Isso é interessante. Eles contam que a luz ela recolhia, aquilo que a gente chama na ufologia de luz. Era meio retrátil, assim. Isso. Ela voltava para trás. Exatamente, ela voltava para trás. É como se fosse um objeto sólido, né? Mas luminoso. E aí, então, eles gritavam já e ficavam com dor. Depois, os efeitos colaterais eram sonolência, fraqueza, astenia,
às vezes dor de cabeça, mal-estar. Pessoas chegavam a ficar com anemia? Isso, esse caso da anemia foi sempre um caso que a doutora Velade disse que ela observou em alguns casos, né? Pessoas anêmicas, né? Mas ela, infelizmente, o relatório que ela tinha, ela acabou destruindo com medo da crítica dos colegas, porque naquele tempo a mídia, algumas pessoas achavam que era um fenômeno de histeria coletiva, né? Que havia alguma coisa, mas que não era bem isso que as pessoas falavam. Alguns falavam que isso era uma arma secreta de nações inimigas, como russos, né? Outros diziam que era experiência militar do projeto Radan, que eram naves que estavam fazendo sensoramento remoto. Outros diziam que era uma histeria mesmo, um pânico, criação da mente, era só fantasia, né? Mas aí a doutora Velade, que fez um relatório com os exames, ela acabou destruindo. Ela observou em alguns pacientes essa anemia, né? Mas o que parece que era muito mais efeito da radiação que causava esse mal-estar, né? Tem uma ideia, um número, uma medida de quantas pessoas foram atacadas? É difícil. A doutora Velade, que era médica da unidade de Colares, a ilha de Colares é uma ilha que vocês olharem para o mapa, ela fica muito próxima da saída do rio Amazonas, aqui próximo de Belém. É uma ilha relativamente grande, formada basicamente por pescadores e colonos. Em 77 era uma ilha muito rústica, não havia asfalto, não havia luz elétrica, a luz que havia era por um gerador que a cidade tinha, então o gerador funcionava a certas horas da noite, até mais ou menos meia-noite, e apagava a luz. A água havia um serviço de abastecimento de água, mas era muito precário, ainda era bastante nativa ainda a ilha, havia muita selva, e havia vilarejos, e o mais importante é a Vila de Colares, onde é a sede hoje do município, né? E ali havia uma unidade de saúde do estado, onde essa doutora Velade Cecim Carvalho era médica nessa época, muito jovem, recém-formada, e ela viu as primeiras pessoas queimadas. Havia muita gente que ia lá, queimada, e ela perguntava: o que houve isso? Ah, doutor, isso aqui foi um aparelho que jogou uma luz em cima de mim. E ela fazia a clássica pergunta: e por que você ficou, se deixou queimar, doutora? A luz parou a gente, não conseguia correr, não conseguia gritar. Ela olhava e eram queimaduras, às vezes extensas, queimaduras de primeiro grau, ou seja, havia uma lesão muito vermelha na pele, como aquelas queimaduras de sol, né? Quando você não usa bronzeador, era assim, era dolorida, e ela observava no centro da queimadura, né? Às vezes pequenas papilas, como se houvessem perfurações causadas por agulhas, né? E ela sentia uma dor discreta ali, né? E as pessoas perguntam: mas o que é isso? Ah, doutor, eu acho que o aparelho tinha alguma agulha dentro da luz, né? Ela disse, né? E ela viu vários casos. O aparelho, o pessoal falava aparelho, né? O aparelho, exatamente. E ela viu vários casos, e por causa dessa incidência em Colares, mas não só apenas em Colares. Naquela mesma época, vou colocar uma data de referência. Vou colocar aqui outubro de 77. Estava vendo o mesmo fenômeno na Vila de Colares, um vilarejo chamado Santo Antônio do Umbituba, que em outro município. Havia episódios em outro lugar chamado Santo Antônio do Tauá. Houveram episódios numa outra ilha chamada Mosqueiro. Houveram outros episódios ali num outro vilarejo próximo, outro município chamado Vigia. E o que aconteceu naquela época? A população, especialmente os prefeitos, o prefeito de Vigia, ele fez um expediente, ele fez um ofício para a FAB, tipo assim: senhor brigadeiro, solicito da vossa senhoria, da vossa providência para investigar um fenômeno que está colocando em pânico os moradores do município de Vigia, de Colares, das regiões próximas, solicitamos uma diligência sua para investigar o que este aparelho que está voando à noite aí, né? Então, por causa desse documento, né, a FAB respondeu em forma de uma investigação de caráter, digamos, reservado, né? Então, eles enviaram, nessa época, a FAB enviou uma equipe para essas localidades, principalmente de Vigia, Santo Antônio do Umbituba e Colares, formado por alguns suboficiais. Hoje a gente já sabe o nome deles: era o Sargento Flávio, o Sargento Nascimento, o Sargento Pinto. E depois, em um segundo momento, o próprio Coronel Holanda participa ativamente dessas vigílias, né? Ele já era coronel nessa época? Não, ou nessa época ele era major. Ele era Major. Ele era o chefe da seção chamado A2. O primeiro comando, né,
da região norte, onde fica a base, eles tinham um serviço chamado de inteligência, conhecido como A2, né? É ali que é o núcleo de investigação de inteligência da própria FAB. O que esse núcleo fazia? Ele fazia investigações internas, ou seja, dentro da própria corporação, para saber se havia desvio de armamento, alguma coisa ilegal dentro do primeiro Comar, né? Assim como também participar de outras missões de caráter ligadas à segurança nacional, né? E nesse caso, o coronel Holanda, na época, Major Holanda era chefe, ele, por ordem do brigadeiro da base, da primeiro Comar, designou que fosse efetuada uma missão de investigação, saber o que era exatamente aquilo que estava causando tanto medo naquela região. O professor, uma pergunta. O senhor teve contato com o coronel Holanda ou não? Sim, tive várias vezes com ele. Ele naquele depoimento dele pro Gevaer... Gevaer e pro Petit, né? Isso. Ele, vamos dizer, ali era aquele primeiro momento que ele estava contando essa história. Como que era antes? Porque ele conta essa história em meados de 96, 97. Ele conta a história onde é gravado o depoimento dele. E antes, no caso do senhor, por exemplo, que estava ali, que viu isso, o senhor chegou a ter contato com ele antes e conversar com ele antes dele realmente aparecer contando tudo o que aconteceu em Colares, ou só depois? Não, eu conversei com eles bem antes, em 87 já. Em 87, mais ou menos, eu conheci ele. Eu conheci de forma... primeiramente por causa de uma matéria que a revista UFO fez na época, quando o Gevaer começou a editar. Ele publicou uma matéria sobre... Na verdade, eu fiz um artigo. Naquela época, eu fiz um artigo sobre as aparições aqui no norte, né? E naquela matéria, ele inseriu umas fotos da FAB. Pela primeira vez, vazaram fotos da FAB, né? Que você já conhece, aquela foto que tem um carimbo, né? Uhum. Lá atrás. E naquela época, eu já morava em Belém e... como eles são de serviço de inteligência, eles me localizaram aqui em Belém e um dos oficiais disse: olha, senhor Daniel, nós queríamos que o senhor fizesse uma visita aqui no primeiro Comar, né? E então eles vieram me buscar, eu fui naquela época, eu era jovem, né? E aí eu fui com o pessoal a gente do A2, né? Eu fui até o primeiro Comar, aí entrei lá na sala do coronel Holanda. Nessa época eu vi pela primeira vez ele, né? E ele estava muito aborrecido, né? Ele me chamou a atenção, ele disse: olha, ele me disse: o senhor Daniel, sim, eu sou o senhor Daniel, olha. Aí ele me puxou da gaveta a revista UFO, né? E ele mostrou a foto. Ele apontou aquela foto. Você sabe que foto é essa? Eu digo: é, coronel, é uma foto da FAB. Ali está o carimbo, exatamente. Por causa dessa foto que eu estou chamando você aqui. O senhor não sabe que essa foto é propriedade da aeronáutica? Eu sei. O senhor sabe que essa foto é documento da FAB? Eu sei. O senhor sabe que esse documento não pode ser divulgado? É documento interno, né? Aí disse: eu sei, coronel, mas... major, né? Acontece que essa foto, na verdade, ela já circula nos meios ufológicos civis há muito tempo, né? E o editor tomou a liberdade de publicá-lo, né? E aí ele me perguntou: mas vocês têm alguma coisa que não vão publicar sobre a FAB? Eu digo: não, coronel, não existe nada assim que venha a ser publicado, tipo um relatório. Pois é, mas não queremos que venha a ser divulgado nada pertinente à FAB, porque se é um documento interno, ele não pode ser divulgado publicamente sem autorização da própria FAB, né? E depois desse aperto que ele fez, chamou a atenção, ele aí pegou leve, né? Sim, ele: o que você está fazendo? Olha, eu falei para ele: eu estou pesquisando o assunto, tá? Há muito tempo, eu contei para ele, investigando. Quer dizer que o professor Daniel recebeu uma visita, bateram na porta e falaram: vem aqui. Tomou um presta atenção do coronel Holanda, cara. É verdade, também. Mas eu já tinha tremido a base já. Sem dúvida, sei lá, meu Deus, o homem vai ser preso. Mas ele foi muito atencioso, depois mudou a conversa, e aí nos tornamos assim, como se diz, pessoas amigáveis. A partir desse momento eu tive outros acessos. Eu levei a presença dele, depois, como ele era um homem muito receptivo e gostava de falar desse assunto, né? Eu levei uma vez o Bob Pratt para falar com ele, depois o Reginaldo Ataíde, que era um pesquisador do CPU, Centro de Pesquisa Ufológica do Ceará, um grupo forte de Fortaleza, né? O Reginaldo Ataíde também conversou com ele. Depois o próprio Jacques Vallée. O Jacques Vallée esteve aqui em Belém com a sua esposa, Janine Vallée,
né? Eles passaram 2 dias e meio aqui em Belém. O Jacques Vallée, quando veio, ele me falou: olha, não quero divulgação. Por favor, não avise para a imprensa local que eu vou estar em Belém. Aí eu digo, tudo bem. Então a gente respeitou isso, né? Então a imprensa não noticiou a presença do Jacques Vallée em Belém. Ele veio com um amigo dele chamado Bill Calvert, que era um colega, né? E o Jacques Vallée veio com a esposa, eles passaram 2 dias e meio, mais ou menos. Eu levei ele para Colares, esteve em Colares. Aliás, ele esteve no Mosqueiro, na Baía do Sol. Ele esteve lá, depois conversou com o nosso grupo, que havia um grupo chamado GUA, Grupo Ufológico da Amazônia. Batemos papo, ele esteve em casa comigo, almoçou comigo, falou com... Sim, ele esteve com o Coronel Holanda. Eu falei, olha, Coronel Holanda, hoje, Major Holanda, o pesquisador Jacques Vallée está aqui em Belém, quer conversar com o senhor, podemos fazer uma visita? Ele disse, pois não, ele agendou, no mesmo dia a gente foi lá, nesse dia ele conversou, mandou buscar o relatório da operação, né? Mandou buscar o relatório da Operação Prato, e eram 2 pastas, dois arquivos, né? Ele abriu na mesa. Esse relatório permanece até hoje em sigilo? Esse relatório eu acho que não está mais aqui, já deve ter sido levado, mas na época haviam 2 pastas grandes com fotos, com documentos, relatórios, localização de onde foram tomadas as fotos, desenhos, croquis, mapas, né? Relatos de pequenas entrevistas, relatórios de vigílias noturnas, né? Ele mostrou isso para o Jacques Vallée e toda a conversa foi em inglês, né? O bate-papo deles foi em inglês. Uma parte eu não entendi, como não dominava o inglês, né? A não ser aquele básico, o Coronel Holanda, o Major Holanda falou fluentemente em inglês com eles e a conversa foi ali, né? Mas em alguns momentos deu para entender que ele estava reportando todo o que foi a operação, o que aconteceu. O próprio Jacques Vallée perguntou várias coisas para ele. Ele relatou algumas experiências que aconteceram com ele mesmo, o próprio coronel, né? E depois alguns casos emblemáticos que ele viu naquela época. Nesse dia foi uma conversa muito agradável. Ele depois nos convidou para almoçar no refeitório dos oficiais. Nesse dia nós almoçamos lá no primeiro comar com os oficiais. Ele foi muito receptivo. Na verdade, o Coronel Holanda sempre teve um interesse muito grande em expor esse assunto. A última conversa que eu tive antes dele morrer, ele estava muito animado lá no Rio de Janeiro. Ele me disse, Daniel, eu vou me dedicar a escrever sobre o que eu vivi. Quero escrever a minha experiência sobre esse fenômeno. E ele me disse, eu vou atrás dos meus filmes. Eu vou atrás dos 2 ou 3 filmes que ele fez com o Super 8, né? São filmes que eu mesmo fiz, eram propriedade minha, por obediência militar à hierarquia. O brigadeiro, quando me chamou e disse que o relatório era para ser concluído, ele me perguntou, tá aí, todos os documentos estão aí na pasta? Eu disse, mais ou menos, coronel, brigadeiro. Tem algumas fotos, filmes meus. Então ele disse, então, Major, por favor, anexe seus filmes no relatório. Aí o Major na época ainda respondeu, mas Major, brigadeiro, esses filmes são meus. Eu mesmo comprei, eu mesmo filmei. Eu gostaria que permanecessem comigo esses filmes. Esse não, isso faz parte da missão. Você filmou durante a missão, então esses filmes devem ser recolhidos para manter o sigilo, alguma coisa assim, né? E aí ele, por obediência ao superior, entregou os filmes. E ele me perguntou, eu perguntei para ele o que é que tinha nesses filmes. O que nós foi um evento que aconteceu num lugar chamado Purudu, era como se chama, no Rio Laranjeiras, né? É um afluente ali por trás do Rio Maguari, entre o município, basicamente no município de Ananindeua. Houve um episódio lá numa localidade chamada Olaria Coifer, né? Então ele esteve lá para fazer exatamente uma vigília. Então essa vigília foi das mais emblemáticas. Depois a gente fala sobre ela, né? Então a partir daí o Coronel Holanda, como eu falei, ele se torna uma pessoa muito receptiva. Eu nunca tentei, por exemplo, eu não tive coragem de pedir para ele, olha, Coronel, o senhor faz um áudio para nós, faz um vídeo. Mas eu perdi grande oportunidade. Podia ter feito e teríamos muitas informações, né? A mesma coisa. Se fosse no dia de hoje, né, professor? Se fosse no dia de hoje, com a facilidade de hoje. Eu teria feito, sim. Mas como naquela época. Como é que foi essa experiência que ele teve, que ele relatou para o senhor desse vídeo? O que aconteceu aqui naquela época, mais ou menos, estamos falando meados de novembro de 77, a FAB estava tendo dificuldade de fazer filmagens e fotografias noturnas. Os objetos eram vistos à noite nesses locais, às vezes objetos pontiformes, às vezes objetos mais intensos, aquilo que a gente chama na ufologia de uma nave-mãe, né? Um objeto grande, às vezes aspecto cilíndrico,
uma luz muito intensa, mas grande, estacionado numa região muito alta do céu. À noite seria difícil avaliar qual seria a altitude, mas calculo não mais que 1.000 metros de altitude, não mais que isso, né? Um objeto muito luminoso. Dali ejetavam objetos menores, saem como uma espécie de sondas, né? E a FAB tentava fotografar, mas não tinha sucesso. Em 77, qual era o problema? Não havia filmes de alta sensibilidade, não haviam filmadoras adequadas, o equipamento que eles usavam era apenas as famosas teleobjetivas, né? Eram aquelas máquinas, todavia ainda eram, como se diz, mecânicas, as máquinas, tinha disparador, obturador, tinha que focar, não era nada de inteligência, nada informático. Então, Nada digital, né? nada digital. Então eles tinham dificuldade de fazer boas fotos noturnas, então por isso eles foram. Havia aqui em Belém, na época havia uma loja de fotografia muito grande, e onde eles foram buscar material, falaram com o proprietário, disseram, o senhor não consegue para nós filmes de alta sensibilidade, filmes acima de ASA 1000, como se chama, né? Que era o standard de sensibilidade, né? Nós queríamos filmes mais fortes. Aí perguntou, mas para que? O rapaz, vocês querem para quê? Não, é para fotos noturnas, nós queremos tirar fotos noturnas de objetos à noite, né? E aí o rapaz disse, mas vocês estão estudando esse assunto, né? Isso era o oficial, a paisana falou, né? Nós estamos estudando umas coisas que estão aparecendo aqui em Belém. Aí o rapaz abriu a pérola e disse, aqui tem um caso que aconteceu na propriedade do senhor Koifer, né? Era o dono da loja, né? Na propriedade dele tem um homem que viu uma criatura, viu uma nave e eles estão com medo. Aí o oficial apaisano, né, disse, onde é essa propriedade? Podemos ir lá? E a partir desse episódio eles foram a um lugar chamado Olaria Koifer, fica nas margens de um riozinho aqui, né? E lá ao pessoal do A2, nas primeiras vigílias foram o Nascimento, foi o Sargento Flávio, ficaram na boca do rio e eles viram realmente luzes muito intensas lá. Entrevistaram o cara, o senhor, né, que foi vítima da luz. Lembra um pouco aquela história do Barroso, lembra que vocês publicaram acho que do Fenômeno, né? Tem um alienígena que tem uma espécie de uma lanterninha na mão. Sim, o caso Barroso. O caso Barroso. O que foi a história desse senhor? Eles foram buscar barro, eles coletavam barro para levar para uma olaria para fazer a partir daí telha, né, fazer tijolo e outras coisinhas mais. Mas a matéria-prima vinha do rio, e nesse rio da nossa região tem muito barro nas margens dos rios, né? Então eles foram buscar barro, só que a maré não favoreceu o retorno. Então eles ficaram praticamente fundeados na margem do rio, já a noite já vinha chegando, e um dos personagens disse, eu vou caçar. Eu descobri que aqui na mata tem uma árvore acho que era piqui, é uma árvore, uma fruta silvestre, né? Eu vou caçar. Então ele tem uma técnica de caça que eles levantam uma espécie de chamam de mutar. O que é isso? Eles colocam umas forquilhas, sobem mais ou menos 2, 3 metros acima do chão, né? Vão montando lá. E o caçador fica mais ou menos a uns 2, 3 metros acima do solo. Fica de tocaia, perto da árvore, esperando os bichinhos da noite comerem, né? E ficam com a espingarda. Então ele ficou de vigília próximo dessa árvore frutífera, nessas forquilhas chamadas mutar. Quando foi mais ou menos 7 horas da noite, já escura a floresta, e ele percebeu uma claridade sobre a copa das árvores, muito intensa. Aquela luz muito intensa, mas sem luz, sem barulho, né? Aquela luz vindo, muito intensa. Ele olhou, meu Deus, o que é isso, né? O que é isso? Ele ficou olhando para as copas das árvores, né? E aquela luz intensa estacionou, parou. A nave parou em cima das árvores, parou. Aí ele ficou curioso, olhando também, né? Olhando, de repente ele viu, naquela claridade, uma luz mais intensa ainda, como se tivessem aberto uma portinhola. Daquela luz intensa, ele viu uma criatura flutuando. Ela veio flutuando, descer. Parece aquele filme do Predador, lembra? Aquela criatura que veio flutuando, né? Sim, e à medida sim. que ele foi descendo, o caçador, o senhor ficou perplexo. Ele não sabia se ele olhava, se ele fugia. Mas quando a criatura, de repente, focou, ele diz assim, a criatura estendeu o braço e do braço da mão dele saiu uma feixe de luz, como se ele tivesse uma lanterna, uma luz na mão. Quando a luz bateu em cima dele, aí ele não teve dúvida, ele pulou de lá e saiu correndo. E aí ele saiu correndo apavorado dentro da mata escura, né? E a criatura atrás dele, focando, iluminando, jogando feixe de luz ali. Aquele raio de luz, né?
Até que ele chegou na porta, ele gritou pros caras: cuidado, tem uma criatura em cima da gente. Ele começou a gritar, né? E a turma, não teve dúvida, se jogou na água, né? Todo mundo se jogou na água e ele também. Aí a nave veio e a criatura ainda ficou flutuando. E aí ele parece que o ser voltou pra nave e ela foi embora. Ela foi embora. E esse é o relato desse senhor. E esse senhor foi levado depois para o hospital da FAB, hospital da Aeronáutica, porque o próprio coronel major na época, vou usar o termo major, que foi o coronel, porque é a última patente dele, né? Então o coronel Holanda levou esse senhor para o hospital para saber, fizeram exames nele, foi levado por um psiquiatra para saber se ele estava inventando, se ele era doido, se criou uma história. O psiquiatra disse que não havia nenhum relato. Ele era um homem normal, que a história era bastante estranha, mas o homem não estava mentindo nem era doido, né? E essa história chamou muita atenção a ele, né? Por causa desse episódio, o coronel Holanda, semanas depois, ele foi fazer uma vigília pessoal lá. Foi lá que No mesmo lugar? No mesmo local, exatamente. Só que um pouquinho mais afora. Eles desceram, pegaram o barco e desceram o rio quase próximo à boca dele, né? E ali eles ficaram observando até que uma certa hora da noite lá apareceu novamente o objeto. Essa era uma nave-mãe. O coronel Holanda disse: eu vi um objeto muito grande, a mais ou menos uns 500 metros de distância. Não estava muito próximo, a uns 500 metros mais ou menos, um objeto em formato de bola de futebol americano, aquelas bolas de rugby, né? Muito grande. Ele calcula o tamanho de um Boeing, aqui naquela época o Boeing mais grande era o 737, se não me engano, né? Era como se fosse o tamanho de um Boeing, todo iluminado, muito intenso. Ele filmou esse objeto. Ele disse que ele tentou puxar a câmerazinha e tentou filmar. Depois o objeto cruzou o horizonte visual deles, se ocultou porque a mata depois não permitiu. Depois de alguns minutos, o mesmo objeto retorna, só que dessa vez ele está de pé, ele está verticalizado, ele já não vem voando deitado, ele já vem voando em pé, ele vem caminhando em pé. E ele disse: eu tive a impressão que ele deu um show para nós, porque ele parou na boca do rio, onde nós estávamos vendo. Ele parou naquela posição e ele começou a subir, acelerou. Ele acelerou de forma vertiginosa para o céu. Foi embora, saiu da órbita, né? À medida que ele foi subindo, ele ejetou dois flashes de luz muito intensos. No momento que ele perdeu a primeira aceleração, ele soltou um flash de luz muito intenso que criou uma espécie de uma nuvem de plasma. Aquela nuvem ali, uma luz que ficou fixa. Aí no segundo momento, um segundo jato de luz também ficou um anel de plasma no céu. Depois foi apagando e foi embora. Ele disse: a partir daquele dia ele não teve mais dúvida, porque até então ele ainda estava cético, o coronel. Ele era muito cético. Os sargentos chegavam eles passavam geralmente as vigílias, iam para esses locais. No dia seguinte, eles iam se reportar com o coronel Holanda e perguntar: como é que está a missão? O que é que teve hoje? Qual é a novidade? Ele disse: olha, coronel, nós vimos isso. Disse: rapaz, isso não, acho que vocês não estão vendo disco voador, não. Isso é satélite. Não, coronel. O objeto parou, depois se movimentou, de repente do mesmo objeto saíram várias luzezinhas. Disse: não, isso não. Ele era cético. Até o meio da missão, ele era um homem cético. Depois que aconteceram esses episódios, principalmente da Olaria Koifer, ele não teve mais nenhuma dúvida que era uma coisa, não era da Terra. Aquilo não era da Terra. Ele sempre disse: aquilo não era da Terra, aquilo não era nave americana, não era russa, não era nada. Não havia tecnologia naquela época a fazer o que nós vimos fazer, né? E então ele ficou muito impressionado com essa história. E esse filme, exatamente... O coronel Holanda também não viu um ser, uma criatura? Depois nessa entrevista ele conta outras histórias, porque a Operação Prato ela termina mais ou menos em dezembro. Veio uma ordem, não sei se foi do próprio brigadeiro ou de onde fosse do Estado-Maior, não sei exatamente. O brigadeiro disse: o que é que vocês apuraram dessa missão? Aí ele chamou o fenômeno que vocês estão vendo. Ele é hostil, ele ameaça a segurança nacional. Eu digo: não, brigadeiro, o fenômeno não tem nada a ver com a segurança nacional, não oferece teoricamente nenhuma ameaça, porque ele não tem. É alguma coisa deste mundo, é coisa de soviética, é uma nave inimiga invadindo o espaço aéreo, é alguma nave americana fazendo espionagem. Não, também não é, brigadeiro. Então o que é isso? A gente não tem uma explicação, mas é uma coisa que vem do espaço, né? Então vamos fazer o seguinte: eu tenho ordens de suspender essa missão, porque tudo bem, vamos fechar o relatório, não tem por que a gente gastar tempo com isso não vai levar a lugar nenhum, nossa missão não é essa. Então a missão foi encerrada em dezembro
em mais ou menos 77. Mas em off, o sargento Flávio falou com o coronel Orlando: coronel, vamos fazer um comunicado interno para que todo aviador, tanto militar como civil, que sobrevoe a Amazônia, se tiver algum avistamento dessa ordem, reportem para sua base ou para nós. Então foi dado um ok. Então é por isso que vocês vão ver em alguns relatórios da FAB daquela época, relatos de aviadores, de outras pessoas, em 78, 79, pessoas que viam coisas estranhas reportavam para as bases locais digamos, de Santarém, ou de Manaus, ou de outro lugar. E esses relatórios acabavam chegando lá no A2, né? Se não me falha a memória, não tenho essa precisão se foi 78, 79. Não sei como se deu um debate interno naquela época. Eu não sei se foi o General Shoa. O General Shoa era um pesquisador militar, né, de grande renome nacional, ou que foi pela primeira vez um militar, na época do regime ainda, militar da época. Ele foi um dos primeiros a participar de congressos de ufologia. O General Shoa ia para os congressos de ufologia, falava sobre o assunto. O próprio General Shoa, naquela época, teve uma experiência ufológica no interior de Brasília, em Alexânia, e ele escreveu vários livros, e talvez o mais emblemático é chamado Mergulho no Hiperespaço. É a primeira vez que ele está falando desse evento hiperespaço, que é a paixão hoje da ufologia, os chamados portais, né? Ou seja, naquele tempo o pessoal já estava especulando sobre haver algum fenômeno de natureza física, né, capaz de migrar de um espaço para outro, né? Então ele escreveu um livro chamado Mergulho no Hiperespaço, onde ele desenvolve a sua tese de que esses naves podem viajar no hiperespaço, né? Não estão viajando no espaço comum, estão viajando em dobras dimensionais, né? Isso era a teoria do General Shoa. Sim, então o General Shoa parece que suscitou um debate dentro do primeiro A2. Então houve um debate interno em 78 ou 79, em que foi o General Shoa, foi o Coronel Tavolanda, parece que haviam mais alguns dois civis participando. Um era quero me lembrar o nome, lembra aí o nome? É um ufólogo carioca. Acho que ele participou, que era na época ele trabalhava na Varig. Quero me lembrar, depois vai me ver o nome. Mas ele parece que participou dessa missão. O que foi esse debate? Foi uma tentativa de abrir esse arquivo. O General Shoa achava que seria interessante que a FAB divulgasse esse relatório, seria um enriquecimento muito grande para todos nós, né? Que esse relatório viesse à tona, que viesse. E parece que não foi possível, porque, por outro lado, venceu o outro lado, né? Aí disse: bom, a gente não vai divulgar esse relatório por vários motivos. Primeiro, porque é um documento interno, ele diz respeito à investigação secreta, digamos assim. Mas alguém perguntou: bom, mas esse relatório foi suscitado pelas autoridades civis, né? Vocês não fizeram essa pesquisa por livre e espontânea vontade. Foi porque a população pediu um posicionamento da FAB que explicasse o que era isso, né? Ele disse: tudo bem, é verdade, vocês têm razão, o povo pediu, mas o que a gente vai dizer? O que a gente vai explicar? Dizer que a gente não sabe o que é isso? Que é disco voador? E aí depois vai ter aquela turma do contra, né? Poxa, a FAB, em vez de estar perseguindo coisas, qual era o foco naquela época? Era a guerrilha, né? Era guerrilha do Araguaia, né? Em vez de estar atrás de guerrilheiros, tá atrás de disco voador, ver olha que doidice é essa, gastando dinheiro do contribuinte público, atrás de caçando disco voador. Então, para evitar debate, para evitar chacota pública, e também por uma, tipo assim, a FAB queria uma posição positiva, né? Dizer: olha, é isso, é isso, é isso. Mas como não tinha essa resposta positiva, né? Ele podia dizer: é disco voador, então prova que é disco voador. Não havia prova, haviam fotos. O próprio brigadeiro, na época, eu conversei com o brigadeiro, eu também com o professor Reginaldo Ataíde, nós conversamos, né, com o brigadeiro da época, e nós perguntamos: se eu vi os filmes? Sim, eu vi os filmes. Os filmes foram projetados lá no auditório do primeiro comando, nós vimos. Brigadeiro, qual é a sua opinião? Eu digo: olha, eu só vi luzes. E para mim essas luzes não dizem muita coisa. Aquilo não me convenceu. Eram luzes voando no céu, várias luzes, mas isso para mim não justifica, não me dá uma prova de que isso existe, né? Então, por causa disso, o assunto não veio à tona, né? Ficou arquivado durante muito tempo. Mas depois a gente soube que esse relatório já havia algumas, como se diz, algumas cópias, como se diz na espionagem, somente para seus olhos. Não tem essa expressão? Sim. Né? Only for your eyes, né? Ou seja, for your eyes only. Isso, for your eyes only. Ou seja,
São documentos apenas para o seu conhecimento, não é para divulgação. Então a gente soube depois, mais tarde, que outras pessoas no Brasil tinham, e uma dessas era o professor Sempere Durá, de Águas de Lindóia, saudoso professor Sempere de Durá, um grande ufólogo espanhol. Por que ele teve acesso a esse documento? Porque na época de 77, com a FAB, quando o pessoal foi a campo, eles estão treinados para uma coisa, eles nunca foram treinados para pesquisar OVNIs, né? Então eles tinham dificuldade de parâmetros, de fichas de campo, técnicas de entrevista. Então eles acionaram 2 pessoas no Brasil, o professor Aleixo, o Brando Aleixo de Minas Gerais, e o professor Sempere Durá, Rafael Sempere Durá. Essas 2 pessoas foram acionadas na época e algumas pessoas do A2 perguntaram, bom, como é que a gente faz um relatório, como é que a gente pode fazer melhor? Eles trocaram muitas figurinhas e o Coronel Holanda teve uma amizade muito pessoal com o Sempere Durá, né? Depois eu vou contar por que essa afinidade. E o professor Sempere Durá teve uma cópia. Foi dada uma cópia, não sei se integral ou apenas parcial de alguns flashes do relatório, né? E o próprio coronel, o Sempere Durá, sempre disse, eu sabia disso, ele disse, eu sabia de muitos anos, mas eu não tinha autorização para falar, né? E por causa disso, muitas coisas, e fotos também, muitas fotos vazaram na época. Interessante, porque o pessoal do A2, interessante, lá dentro da corporação militar, os colegas de farda faziam um pouco dos colegas da missão. Tipo assim, poxa, vocês estão indo para o campo para ver disco voador, isso é papo, vocês vão parar para tirar umas férias, para ver praia, para ficar ao ar livre, ganhar uma diária, um extra, né? E os próprios colegas faziam um pouco, né? Aí muitos membros, olha, puxavam as fotos, olha aqui essa foto, tu acha que isso aqui é um avião? Olha aqui bem nessa foto. Aí os colegas, pô, cara, isso aqui realmente não é disco, não é avião, não, isso é um disco, né? Exatamente, olha só outra foto aqui. E alguns colegas dizem, pô, olha, tu me dá uma cópia desse aqui para mostrar para minha filha, para minha esposa? Tá bom, leva para ti, mas não diz que foi eu, tá? Então algumas fotos dessas vazaram desse modo, né? Figurinhas internas, né? Só que essas figurinhas depois acabaram chegaram às mãos de alguns ufólogos, né? Então essas fotos já eram parte desse relatório. Mas é pena que a gente não fez, digamos, no caso eu não fiz uma entrevista com ele. Eu respeitei muito o sigilo deles, até no livro, quando eu lancei o livro, eu já tinha acesso desses documentos, mas eu não quis colocar porque não foi me dada autorização, mas mesmo assim eu falei, en passant, como se diz, um pouco da Operação Prato. Contei todos os relatórios e muitas coisas, o que viu, aconteceu, né? Esses documentos, professor, eles hoje não tem mesmo, a gente não tem uma esperança de ter acesso a esses documentos, esses vídeos, mais nada. Os vídeos não sei. Os vídeos sempre foram um enigma, porque quando eu comecei a fazer investigação em 86, e eu fui até Brasília nessa época, pô, eu conversei pessoalmente com o General Shoa, visitei ele na sua casa. O General Shoa estava ativo, né, na pesquisa, nos estudos, conversei sobre esse fenômeno para ele, e eu perguntei a ele se ele tinha ciência desses filmes, e ele me falou que tinha sim, ele tinha visto esses filmes, acho que em Belém, em algum momento, né? E eu perguntei, general, esses filmes, onde o senhor acha que estão? Ele disse assim, ele até foi meio irônico, deve estar em algum arquivo aí guardado, né? E se os caras não mexerem nesse filme, daqui a um tempo ele vai mofar, ele vai se destruir, né? Porque o que acontece com esses filmes? Quando você não rebobina ele, com o tempo, a emoção do filme, como ele está todo rebobinado, ele, com a umidade do clima, ele gruda. Uhum. Na hora de puxar o filme, todo o celulose se destrói, ele não se solta, né? Esse foi nós conseguimos, uns anos depois, uma cópia, mais ou menos, como equivalente a 1,5 metro de filme, nós conseguimos, tá? Só que o filme estava todo danificado, não dava para ver, não dava para projetar. Nós mandamos para a Kodak de São Paulo, a Kodak de São Paulo naquela época disse que era impossível recuperar, né? Estava realmente, então, esse filme não sei como foi, depois se perdeu, mas nós conseguimos fazer algumas cópias, alguns fotogramas. Na verdade, era uma nave colorida, eram 2 naves, era um filme colorido, se viam 2 naves no céu, mais ou menos de cor alaranjado com uma base vermelha, né? E ela provavelmente foi feita na região de Colares, talvez. Mas é uma pena. E o resto dos filmes ainda está por aí, né? Deve estar provavelmente. O coronel Holanda acreditava que esses vídeos estavam aí no Rio de Janeiro, na base da FAB, no Rio de Janeiro. Tem uma história que é engraçada, que o Thiago Tiquete, ele contando como é que ele entrou na ufologia.
O pai dele era militar e uma vez ele tava na base, ele entrou na base e aí o pai dele pegou e falou assim, ó, vem cá, vou te mostrar um negócio. Levou ele dentro de uma sala lá, entregou uma caixa pra ele e falou, ó, você tem 5 minutos pra você olhar, você não vai fotografar nada, você não vai fazer nada. Você tem 5 minutos pra você olhar o que tá dentro dessa caixa aí. Ele conta que tinham coisas ali, foto nítida, tinha relatório, tinha um monte de coisa, deu 5 minutos, acabou, chega. É isso aí. Desde então ele entrou pra ufologia. Thiago Tiquete, teoricamente, é do Rio de Janeiro e teve acesso a algum documento semelhante. Eu não vi ele contando se era algum documento referente à Operação Prato ou qualquer coisa do tipo, mas faz muito sentido o que o Coronel Holanda falou com essa história do Tiquete. Dá até pra fazer uma relação, de repente, com essa história. Ele acreditava que os filmes tinham... Ele disse que os filmes saíram de Belém do Pará, foram o Serviço de Inteligência da Aeronáutica, era o Serviço de Inteligência da Aeronáutica, não sei se funcionava aí no Rio de Janeiro, todos os arquivos migravam para aí, e quando o Coronel estava no Rio, ele disse que ia atrás desses filmes, né? E não sei exatamente se ele chegou a fazer esse projeto, mas por que eu contei toda essa história? Exatamente porque o Coronel Holanda, depois desse episódio da Oléria Coif, ele passou exatamente a acreditar na realidade alienígena desse fenômeno, porque até então havia essa dúvida, é ou não é terrestre, né? O que foi logo descartado não é terrestre, porque havia uma suspeita, logo no início, havia uma corrente interna que acreditava que todo esse cenário ufológico aqui no interior das matas do litoral do Pará era nada mais, nada menos que uma tentativa de afugentar a população local para introduzir armamentos e espiões da guerrilha, né? A guerrilha terminou em 74, mais ou menos, a guerrilha do Araguaia, mas se acreditava que haviam focos ativos, né, de guerrilheiros, né? Então eles achavam que essas luzes não era nada mais do que uma tentativa de afugentar as pessoas dos locais para que barcos clandestinos chegassem até a terra para desembarcar armas, né, guerrilheiros, infiltrar espiões, digamos, pró-soviéticos. Era uma forma de guerra psicológica, né? Eles achavam. Exatamente, que era uma forma de guerra psicológica. Depois se constatou que não tinha procedência isso, né? Não havia isso, porque os pescadores contavam luzes, objetos vindo do céu em forma cilíndrica, aquele chamado de camburão. Era um camburão, como se fosse um cilindro grande, como se fosse um tanque de gasolina imenso, né? Aquilo voando silenciosamente, jogando um feixe de luz em cima dos barcos, né? Chegou uma época que os próprios pescadores não tinham medo disso, porque a pesca aqui na região geralmente é de madrugada. As primeiros horários da maré, quando a maré começa a subir, os barquinhos, 2, 3 horas da madrugada, ou às vezes até antes, meia-noite, os barcos começam a sair para alto mar, né? Você afasta do litoral para colocar suas redes. É pesca simples, não é pesca industrial, é pescadores simples, né? Mas eles vão para mar adentro, né? Então, eles depois ficaram com medo por causa que os objetos à noite focavam os barquinhos deles, né? Havia aquela nave imensa com aquela luz em cima deles, né? Isso causava muito medo. Então eles pararam de pescar. Na Ilha de Colares, na época do auge, em outubro e novembro, os pescadores não foram mais para o mar, ficaram com medo. A população local ficou tão apavorada porque todo dia tinha uma pessoa queimada dentro da ilha. A ilha é muito grande. Então, havia episódios na sede do município, da ilha, mas havia em outros lugares, chamados Fazendinha, Furo da Laura, Genipaúba, tá? Ariri. Eram todas pequenas localidades lá dentro onde haviam pessoas que eram queimadas. E no dia seguinte, elas apareciam na unidade lá do hospital de Colares, na unidade mista, desculpa. Então, o medo foi tão grande que a população foi-se embora da ilha. Foi embora. Ficou a população reduzida a menos da metade. Então, houve um medo. Havia uma localidade próxima, chamada Santo Antônio do Bituba, que nos relatórios da FAB, só nesse relatório, acho que tem umas 5 pessoas queimadas. Está lá no relatório. 5 pessoas que tiveram... Elas diziam que a luz vinha e dava uma descarga no corpo delas. Elas contam uma história diferente, né? Elas sentiam uma espécie de um choque. Dos pés à cabeça ou da cabeça aos pés, um choque que deixava elas imobilizadas e a luz queimava elas, né? Houve muita histeria nesse local. A FAB fez uma missão de apoio, foi uma missão lá com médicos, enfermeiros, foram ao local assistir as pessoas, os médicos olharam, viram, orientaram, deram tranquilizantes, o pessoal fez vigília lá, tanto
A Polícia Civil, como o pessoal da FAB fez vigília na região, mas não tiveram. Naquela época havia muito movimento e os objetos não apareceram mais lá. Mas houve um pânico nesse lugar chamado Santo Antônio do Bituba, né? Então, todos esses episódios concorreram para que as pessoas ficassem com medo. Então, esses objetos realmente vinham do céu, todos contavam do céu. Haviam objetos que mergulhavam, vinham objetos entrando dentro do litoral, no mar ou no rio, né? Em alguns momentos também vinham objetos saindo da área. Em algum momento eu pego o sargento Flávio. O sargento Flávio era um membro do A2, né? Ele talvez foi a pessoa mais entusiasta desse fenômeno, porque um dos membros do A2, ele me disse: Daniel, a gente trabalha em missão, então todos nós somos educados, somos doutrinados que missão cumprida é missão esquecida. Ele sempre dizia isso: missão cumprida é missão esquecida. Então vira a página, vamos para outra. Mas o colega Flávio dizia, né? Mas o Flávio não virou a página. O Flávio ainda continua interessado nesse assunto. Eu não, eu já virei essa página. Mas o Flávio, sim. Então volto a falar do Flávio. O sargento Flávio foi a pessoa mais assim que ficou fascinado pelo assunto, né? Porque ficou marcado, né? Ele foi a pulguinha, né? Como a gente pegou, né? Ele ficou impressionado, ele queria saber mais, ele queria ter provas, ele queria ter mais evidências, né? No auge da pesquisa da Operação Prato, os caras estavam tão frustrados. Frustrado em que sentido? Porque não tinha uma prova. Eles queriam um boné do ET, uma arma do ET, alguma coisa eles queriam para mostrar. Tirar uma selfie, né? Pegar um autógrafo. Tirar uma selfie. Olha, tá aqui, uma prova. E olha só, aqueles caras bolaram. Entre eles, internamente, olha, gente, vamos fazer uma missão bem arriscada. Vocês topam? Vamos embora. Qual é a missão? Nós vamos servir de isca. Nós vamos ser isca humana. Cada um vai ficar numa zona. Eu vou ficar na praia do Machadinho. Tu vai ficar na praia do Humaitá. Eu vou ficar lá dentro do campo do Luzio. Lá pra dentro. Nós vamos ficar com rádio se comunicando. O primeiro que for abduzido, o primeiro que for queimado, o primeiro que for levado, vocês dão um alerta. Olha, os caras estão me levando. Me pegaram, o negócio tá feio, eles estão aqui comigo, vamos embora, venham, né? Eles queriam uma coisa assim bem radical, né? Aí eles falaram pro Coronel Holanda: Coronel Holanda, nós estamos aqui fazendo um projeto aqui, nós vamos conseguir uma prova na marra. O que vocês querem fazer? Aí eles contaram essa história. O Coronel Holanda se levantou da cadeira: de jeito nenhum, vocês não vão fazer isso. Se vocês fizerem isso, eu sou um homem morto. Não, coronel, fique frio. Cara, não pode. Se acontecer uma tragédia de um de vocês morrer, onde vocês desaparecer, quem vai responder sindicância militar sou eu. E eu que vou ser preso. Eu que você chama pelo meu superior e dizer: vem cá, tu ficou louco, foi? Que foi que é uma missão de investigação, não é uma missão suicida. Então, pelo amor de Deus, tire isso da cabeça, não façam isso, pelo amor de Deus. Não façam. Então, eles abortaram a missão. Eles abortaram essa missão. Agora, a história mais interessante, que é uma história muito conversada na época, até na ilha do Nicolás existe um senhor muito querido, é o pescador, o seu Rosil, né? De Oliveira. Ele é um pescador, já tem 80 anos, mas é muito lúcido, forte. Eu vou ver se eu consigo um dia falar com a filha dele para vocês entrevistarem ele. E esse senhor era jovem naquela época, deveria ter seus 18 para 20 anos, um pouquinho mais, não, ele devia ter seus 20 e poucos anos. A FAB, quando chegou na ilha de Colares, em 77, eles chegaram de carros à paisana, não eram carros militares, não. Eles também não entravam com roupas militares, eles andavam à paisana, né? Chegaram lá e perguntaram: quem é o pescador que conhece essa região aqui? Aí o pessoal falou: olha, seu Rosil, pode falar com ele, que ele tem barco, ele conhece tudinho, isso na palma da mão. Aí o Coronel Holanda chegou lá e disse: olha, senhorzinho, eu quero que o senhor me dê uma assessoria, eu quero que o senhor me leve para os locais onde diz que está aparecendo o aparelho, eu preciso do seu barco para dar uma volta aqui na ilha, eu quero ver alguns locais. Então esse senhor ficou acompanhando eles durante toda a temporada. Então ele conta que num dado momento, depois que eles trouxeram vários equipamentos, principalmente telescópios pequenos de tripé, câmeras fotográficas, num dado momento eles trouxeram um rádio militar, né? E esse rádio foi sintonizado à noite. Eles colocaram à noite lá e eles queriam ver se havia comunicação entre uma nave e outra, né? Eles queriam captar algum som. Então eram aqueles rádios militares, então eles começaram a procurar a frequência, né? Então fica aquele barulho.
né? Então, quando apareceu ele conta que durante uma da aparição de uma das naves, eles sintonizaram um chiado, que eu já mostrei até para você. De repente apareceu no rádio, sintonizaram a nave, ficaram assim, ele ouviu um negócio esquisito. Eu perguntei, era em francês? Não era francês, coisa. Parecia uma língua oriental, chinesa, japonês, assim que parecia. Isso foi escutado nos rádios, mas eles não conseguiam falar, tipo assim, câmbio, terra, câmbio, alguém quer falar, por favor, comunique-se. Não houve isso, não houve. Mas eles captaram sons como se fosse uma comunicação de uma nave a outra, alguma coisa assim. Isso eles não estavam gravando? Não foi gravado, isso era ao vivo lá na hora, né? No rádio lá que eles estavam usando, né? O que se vê muito também, há muita luz, objetos, se vê naves mães. Isso tem um relato. Depois, o pessoal do jornal O Estado do Pará, eles fizeram uma vigília nos anos 78. Olha só, um ano depois que fechou a Operação Prata, depois que a mídia não falou mais nada, porque houve a mão. Naquela época, acho que o SNI falou com a imprensa, olha, gente, a situação está fora de controle, vocês estão divulgando todo dia essa notícia de ET, do chupa-chupa. Vamos acabar com essa história, porque isso já está virando pânico coletivo. Então, a orientação que nós damos para vocês, que vocês parem de colocar essa matéria em primeira capa. Se quiser colocar, coloca lá dentro, perdido uma nota, mas não. Então, parece que jogaram um balde de água fria nessa questão, né? Então, o assunto morreu em 77, mas em 78, um pessoal do estado do Pará foi fazer uma matéria lá. Eles fizeram vigílias, tiveram fotografias noturnas, eles fotografaram uma nave mãe mesmo. Uma das fotos que mais bonita, apesar que ela não é nada grande, né? Então, você vê uma nave de formato quadrado, mais ou menos quadrado, e um objeto saindo dela. Sai um objetozinho. Sai. E eles viram, os repórteres viram que uma daquelas noites eles ficaram observando a ejeção. Acho que é a ejeção, né? Uma nave mãe liberando 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20. Eles contaram mais ou menos umas 15 sondas saindo daquelas naves, foram saindo, rápidos. E elas foram se espalhando para uma baía, uma vista panorâmica, ou seja, é água de rio grande, né? Há uma ilha na frente, outra ilha aqui. E os objetos à noite começaram a se espalhar. Numa fração de segundo, numa velocidade muito forte, em menos de poucos minutos, todos desapareceram. Eles olham, ué, cadê? Onde estão os objetos? Sumiram, todinho. Eram 15 objetos. Sumiram todos. E o pessoal da FAB também viu isso aí. Teve o pessoal da FAB tem uma conta, um momento que eles contaram mais de 20 objetos ejetados. Mais de 20 objetos ejetados. Também ficou uma coisa bonita, assim, no céu, rápido. Cada um foi contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vários objetos foram saindo. De repente, sumiram, não tinha mais. Cadê a nave mãe? Também sumiu, apagou a luz. Esse é um caso também muito estranho. Outros casos também muito estranhos é o pessoal da reportagem. Eu falei com o professor, com o jornalista José Ribamai, o qual me lembrar outro nome, ele perguntei, vocês ficavam na vigia, que horas apareciam essas naves? Ele disse, olha, geralmente elas apareciam ou muito cedo, tipo 8 horas da noite, 9 horas da noite, ou só depois de madrugada. E como é que vocês sabiam que elas estavam aparecendo? Disse, olha, às vezes a gente via relâmpagos no céu. Isso eu achei uma coisa interessante. Se formavam à noite relâmpagos, lampejos de luz. Tchá! Eles diziam que era como se fossem flashes. Eram relâmpagos, eram luzes que corriam de forma horizontal. É uma luz que corria no céu de forma horizontal. Não era assim do céu para a terra. Era no céu. No meio do céu uma luz atravessava o céu. Assim. Aquelas lampejos. Aí eles já sabiam, pronto. Daqui a pouco ela vai aparecer. Não dava outra. Aparecia a nave mãe. Ela aparecia, ficava estacionada lá, bem alto, uma luz muito intensa, aí começavam a ejetar os objetos menorzinhos. Né? Foi a partir daí que o sargento Flávio, eu perguntei para ele qual era a sua opinião sobre esse assunto. Ele me disse, olha, Daniel, eu como sou militar, para mim, essa tal de chupa-chupa, essa onda chupa-chupa, na minha compreensão, é uma missão militar alienígena. Eu disse, mas por que o senhor diz que é uma missão militar alienígena? Porque ela tem todo o perfil. Por exemplo, se nós tivéssemos que ir para algum lugar, a gente levaria nave grande, naves menores, a gente poderia fazer um serviço à noite, para não ter interferência humana durante o dia. Ele dizia que ela seguia um programa, uma rota, né? Exatamente, ele tinha razão, porque o fenômeno foi se deslocando, ele não ficou estacionado. Ele veio provavelmente do Nordeste, entrou pela Baía de São Marcos, do Maranhão, subiu pela costa do Pará-Maranhão e foi até a ilha do Marajó. Dali eu não pesquei, olha só.
Tem muita coisa que eu não sei. Eu não sei para onde ela foi, para onde ela seguiu, né? Se ela desceu baixo o Rio Amazonas, lá para Santarém, lá para Alenquer, para Monte Dourado, aquela região de lá, não sei, né? Nem tampouco se ela subiu lá para o Caribe, né? Suriname, Guiana Francesa, não sei, né? Então ele percebia que o fenômeno se deslocava e sempre assim, naves grandes, naves médias e sondas. Essa configuração sempre estava, nave grande, nave média e naves sondas pequenas. Outra coisa, eles sempre sentiam que o objeto era muito do mar para a terra. E sempre vinha do mar para a terra. Nunca era do terra, nunca aparecia em cima do continente e depois ia para o mar. Não. Estava lá no mar, os objetos entravam para o continente. E esse era o movimento. Segundo, terceiro, sempre à noite. Era essencialmente noturno. Muitos casos aconteciam durante a manhã, muitos raros casos. Se aconteceram, às vezes, às 6 horas da tarde. Foi o caso da doutora Velade. A doutora Velade viu às 6 horas da tarde um cilindro em plena luz do dia. 6 da tarde, ainda estava bem clarinho. Ela viu um cilindro meio metálico com bordas luminosas, os ápices, a parte de cima e de baixo, e o objeto vinha como fazendo uma espécie de um looping, como ela disse que ela vinha como se dançando, como fazendo uma valsa, ou seja, ele vinha rodopiando, esse cilindro vinha rodopiando, no movimento descendente, até que no dado momento ela voltou a subir, aí desapareceu. Ela viu isso, ela é a empregada dela, e a empregada, coitada, desmaiou quando viu essa situação. Ela conta isso na entrevista dela. A minha não aguentou, desmaiou. Então, esses são poucos casos durante o dia. Geralmente, todos os casos são noturnos. Então, ele dizia que isso era um aspecto de sigilo deles, né? E ele me disse uma coisa que me deixou muito intrigado. Ele disse, na minha opinião, esses caras, esses seres estavam instalando bases submarinas. Na minha opinião, eles estão instalando bases submarinas. Eles estão colocando bases em todo o nosso litoral brasileiro norte, eu não sei com que finalidade, mas eles estão colocando coisa lá no fundo do mar. Isso que é uma teoria que até hoje, né? Até hoje o pessoal hoje, fala disso. Isso era uma coisa. Porque para eles estarem tão ativos ali durante tanto tempo, né, vale lembrar que os relatos não acabaram só naquele ano, né? Sempre, até hoje continuaram, né? Até hoje. Para eles estarem tão ativos há tanto tempo, eles vão estar escondidos em algum lugar, né? Alguma coisa eles colocaram no fundo do mar, não sei, né? Eu perguntei uma vez para o Coronel Holanda, o que o senhor entende da operação? Para mim, esse fenômeno ele tem um aspecto meio agressivo, eu dizia para ele, né? Porque os objetos queimam as pessoas, invadem. Ele disse, não, ele disse, eu não vejo agressivo. O que eu vejo, olha só a opinião do Coronel Holanda, interessante. O que eu acho que eles estão tirando amostras de sangue. Eles estão fazendo um banco de sangue, na verdade não é um banco de sangue, eles estão fazendo um banco de anticorpos humanos. Eles estão preparando para eles, no futuro, para ter um contato cara a cara, eles estão se vacinando contra o gênero humano. No dia que eles tiverem, eles têm quase todo o perfil, como se fosse um genoma humano, de todo o perfil do sangue humano, das doenças possíveis, todas as coisas. Então isso era na opinião dele, porque eles estavam tirando o sangue. Isso é o Coronel Holanda, a opinião dele. A doutora Velade já tinha outra opinião mais mística, né? mais sobrenatural. Ele pergunta, doutora Velade, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Ele disse, olha, eu acho para mim que eles estavam tirando sangue humano, porque eu acho que eles se movem, essas naves deles se movem com energia humana, ou seja, não é bem energia humana, ela fala com bioplasma, né? Com bioplasma, ou seja, eles de alguma forma sugam alguma energia humana e isso de alguma forma potencializa o deslocamento deles ou alguma coisa para eles, né? Isso foi a partir dessa ideia que me surgiu aquela ideia de vampiro, né? Porque dizem que o vampiro não é necessariamente uma figura que tira sangue, mas que ele se nutre da alma humana, né? Ele suga a alma humana, ele suga a vitalidade, ele deixa a pessoa fraca, perturbada, né? Então, essa era a opinião da doutora Velade, né? O Jacques Vallée, quando ele veio aqui, ele falou que essa luz paralisante, ele já tinha conhecimento que nos Estados Unidos já havia um raio paralisante. Parece que o serviço americano já tinha uma espécie de um raio capaz de paralisar a pessoa. Tipo, não fez... né? Ou seja, um raio capaz de paralisar todo o sistema motor humano e capaz de matar, porque se o diafragma não funciona daqui a 2, 3 minutos, o cara morre de asfixia, né? Falta de ar. Então ele achava, então ele acreditava assim que essa luz que descia, ela tinha a propriedade de anestesiar o sistema motor humano e que essa radiação era tão potente, isso a teoria, o Jacques Vallée falando, essa radiação é tão potente, por isso que justifica a dor de cabeça, a falta de vigor, a mal-estar, todo esse quadro fisiológico, ou seja,
essa radiação realmente produz danos orgânicos, mas depois de 7, 8 a 10 dias volta ao normal. Mas o cara fica sequelado, né, com essa luz tão intensa. E outra coisa, essa luz parece que tinha propriedades meio mágicas. Por que eu chamo de mágicas? Porque sempre eu falei, e sim, a luz entrou e quebrou o telhado, arrombou a casa, furou a parede. Cadê o buraco dessa luz? Eu digo, não deixava buraco, não. Não tinha buraco. Ela parece que atravessava o telhado. É isso que eles contam, né? Parece que atravessava, parece que não havia obstáculo. A luz entrava, passava pela coisa, né? Isso foi uma coisa que foi difícil de acreditar, né? Até hoje eu fico perplexo como é que uma luz pode entrar sem danificar o telhado, né? A estrutura de uma casa. Ela entrava e pegava. Isso é uma esquisa. A outra teoria, depois que surgiu com o tempo, é que o raio apenas era um elemento da questão. O raio tinha a finalidade de paralisar e um segundo raio entrava dentro do primeiro para tirar o sangue, né? Ele era um canalizador. Exatamente. Era como se tivesse um raio maior. É como se o raio fosse um canudo, né? Isso, exatamente, como se o raio fosse um canudo. E dali tirava amostras de sangue, ou sei lá, que outras coisas mais que a gente sabe, né? E aí pronto, parava. E assim foram queimados. Não existe relato de crianças queimadas, geralmente eram mais homens e mulheres, né? Não há relatos de crianças. Em Colares, a situação foi tão dramática, é meio até cômica, porque chegou uma época, em novembro de 77, a ilha de Colares tem um relato, é popular, conhecido até hoje, que a população foi embora. Não havia comida, os peixes, o pessoal não ia pescar, só vivia de enlatados, farinha e peixe enlatado, essas coisas de enlatados. E à noite, olha só que interessante, à noite as pessoas tinham medo de ficar nas suas casas sozinhas. Então o que acontecia? Várias famílias se agregavam numa casa maior, ficavam 2, 3 famílias lá, as crianças, as mulheres, e os homens ficavam nas ruas fazendo vigília. Alguns homens ficaram com o prefeito, na época, deu fogo de rojão. Sabe o que é fogo de rojão, né? Sim, aquelas pistolas que o pessoal usa no campo de futebol, né? Pô, né? Por que esse fogo de rojão? Para afugentar, olha só, para afugentar as naves. Isso era a finalidade desse rojão. Por quê? As naves, as sondas, elas faziam voos rasantes na vila. Eu conheci várias pessoas que viram essas bolas de mais ou menos 1 metro, 2 metros de diâmetro. A gente chama de bola porque não tem ideia do que seja. Era a luz, uma luz redonda, luminosa, uma luz muito intensa, esférica, né? De 1 metro a 2 metros, às vezes 50 centímetros. Eram luzes muito intensas e fazendo os voos, correndo pelas ruas, a mais ou menos 1,5 metro do solo, 1,5 metro, 2 metros acima do solo, voando. E o pessoal gritava, lá vai ela, olha seu fulano, tá no seu setor aí, ele tá aí, lá vai ela. Aí o pessoal pegava aquele rojão e disparava, pô, assustando a coisa, né? Até alguém chegou a falar uma coisa tão assim, algum senhor me falou uma época, olha, eu acho até que eles queriam falar com a gente, mas a gente já tava com medo, né? Eu acho que eles queriam falar com a gente, mas a gente estava com medo, porque eles voavam muito baixo. Teve época que as humanas das naves chegou muito baixo, então eles soltavam rojão, então era exatamente para afugentar as naves, mas eles viram. Já pensou que... já fez a seguinte analogia, que às vezes a gente, por exemplo... para estudar e tanto estudar, mas até mesmo para proteger animais que estão em extinção, vai um biólogo lá no meio da mata, verdade, arma uma armadilha, sim, captura ele, tira sangue, atira com um dardo lá com tranquilizante, depois vai lá, bota um chip, fura a orelha do bicho e tal. Pro verdade, bicho, Gustavo, pro bicho ele tá sendo atacado. Sim. Então, quando você falou que o Coronel Holanda não considerava tanto eles perigosos e tal, eu lembrei dessa hipótese, assim, né? Que talvez... Uma coisa que eu fico, às vezes, em dúvida quando falam que eles estão vindo aqui estudar a gente e tal. Eu não sei tanto se eles vêm estudar, sabe? Porque, como a gente sabe que essas visitas deles já são muito mais antigas do que a gente pensa, né? Sim, verdade. Desde sempre. Por um lado, eu fico pensando assim, pô, estudar o quê? Eles já devem ter aprendido tudo, né? Tudo, exatamente. Então, talvez eu acho que às vezes não é estudar, mas talvez é manter um experimento, manter uma experiência, sabe? Como um cientista que mantém um laboratório e ele não está apenas estudando, mas está mantendo aquele estudo dele contínuo, né? Mas
É me verdade. veio essa analogia na cabeça, né? Porque pra onça que tá sendo chipada ali, ela tá sendo atacada. Mas a intenção não é fazer mal pra ela, né? De repente. Porque eu acho que se eles quisessem fazer mal ali pra um monte de gente, eles teriam feito, né? Sem dúvida. Com as condições que eles têm, né? Tudo. Exatamente essa teoria de que somos uma raça em estudo, ou somos uma raça em observação, ou será que somos uma raça em extinção também, né? Será que eles já sabem que um dia nós vamos desaparecer, então eles estão tentando... Bom, isso é uma coisa que vai se ver depois, né? Mas o que o Sargento Flávio falou dessa instalação de base, é uma ideia que sempre ficou martelando na minha cabeça, né? E a outra coisa também muito misteriosa em todo fenômeno, os raros fenômenos, relatos de criaturas. Existem poucos relatos, muito poucos. Digamos, de 100% de avistamentos, apenas 5% de casos de ocupantes. Os poucos casos, primeiro, do rapaz que viu, da Olaria Koifer, ele viu uma criatura trajando uma roupa, ele diz que era uma roupa de escamosa. Ele tinha uma sensação que era uma roupa meio escamosa, porque brilhava como o couro de uma cobra, né? Brilhava. Isso aí lembra o relato dos pelacaros lá no Peru agora. É, né? Mais ou menos. Exatamente. Falam que era uma espécie de armadura, assim, parecia um exoesqueleto com armadura, mas que parecia um pouco de escama, assim, também. Exatamente. Então, esse é um caso. Outro caso é de um caso de Santo Antônio do Tauá, onde um pescador chamado Manuel Coronha, ele viu uma nave no fundo do quintal dele, uma nave cilíndrica com uma janela panorâmica, bem grande. Ele viu duas criaturas sentadas, como se estivesse num painel, né? Ele viu lá no fundo do quintal do terreno dele essa nave, por causa do cachorro que começou a latir, né? E aí quando ele viu a nave, ele pegou a espingarda dele, a arma dele. Nunca dá certo isso. E ele saiu, olhou exatamente a situação e não teve dúvida, deu logo um tiro, né? Tentou dar um tiro, né? Quando ele tentou dar um tiro, veio um raio lá, imediatamente, e congelou ele. Ele não conseguiu apertar o gatilho. E o corpo dele se paralisou todo, ele entrou em pânico, né? Mas ele conta que ele viu a nave, ele viu na janela panorâmica, haviam duas criaturas lá sentadas, com óculos escuros, como se fossem óculos escuros, com uma espécie de um capacete, como se tivesse um headphone, né? E na opinião dele era um homem e uma mulher, né? Na opinião dele era como se fosse um homem e uma mulher, né? E ele viu essas duas criaturas olhando para ele. Esse é um relato onde se vê seres como que fossem humanos, né? A dona Claudomira, outra senhora, já faleceu. Essa foi também queimada pela luz e ela disse que depois que ela foi queimada pela luz, ela nunca mais ficou bem da saúde, né? E o Bob Pratt, isso é interessante. O Bob Pratt, em 79, ele veio a Belém, ele foi com um teco-teco, como chama, uma avioneta, um aviãozinho pequeno, né? Um monomotor. Ele foi até Colares, porque lá havia um campo de pouso civil, né? Bem simples. E aí, então, ele conversou com a dona Claudomíria e ele relata a mesma coisa que o coronel Holanda também ouviu dela. Ela viu que a luz, quando veio, tocou, queimou ela. Ela viu através da janela uma criatura. Ela viu um homenzinho com uma roupa de mergulhador. Ele tinha uma viseira grande no rosto, né? E uma roupa como de mergulhador, toda de plástica, né? E ele tinha uma espécie de uma lanterna na mão, como se fosse uma coisa que focava. Essa também é outro relato de ocupantes. Existe um outro relato também de criaturas baixas na Ilha do Mosqueiro. Também foi à noite. Um objeto bem discoidal desceu numa pequena comunidade no meio da mata, da selva. Os cachorros ficaram latindo. Um dos ETs focou em cima do cachorrinho. Ele parou de latir, né? E havia uma mulher gestante. Ela viu, ficou em pânico. A luz entrou pela casa, aquela lanterninha entrou, né? Houve um pânico, ela ficou muito assustada. Depois foi no dia seguinte para a unidade hospitalar da ilha, mas não. E foi uma situação que se viu duas criaturas. Ela viu duas criaturas, assim, mas não soube dizer como. Ela só viu aqueles corpinhos, vultos andando no meio da mata, né? Ali. Então não há muitos relatos assim de pessoas que tiveram cara a cara, né?
E o senhor, já viu alguma coisa? Se eu ver, não, ainda não vi. Olha, eu pareço. Sabe que não, já vi luzes noturnas, assim, já vi luzes, mas não é uma coisa Uhum. bacana, não. Esse é o problema não só de alguns ufólogos, mas é o problema de muitos religiosos, viu, Gustavo? Por quê? Porque o que eu digo de religiosos? Os relatos, porque teve um no fenômeno um relato sobre os estigmas, lembra? Há 2 dias atrás. Sim. Aí, o que acontece, por que eu falei dos religiosos? Porque muitos religiosos, muitos padres, freira, gostaria de ver Nosso Senhor e a Virgem Maria. E o que Sim. acontece na literatura, geralmente quem vê a Virgem Maria e às vezes vê Jesus, não são na sua maioria religiosos, são pessoas simples, né? Por exemplo, no caso da aparição de Fátima, não foram religiosas carmelitas, nem franciscanas, nem clarissas, né? Quem foi que viu? Foram 3 crianças, né? Um menino de 7, 9. O caso também da ilha lá de Lourdes, não foram freirazinhas, foram também uma moça de 13 anos. No caso lá, Salete, também 2 crianças. Então, às vezes o ufólogo, né, perguntando, não tem a experiência que gostaria de sonhar. Quem vai ter é um pescador, é um agricultor, é uma pessoa do campo, né? Mas mesmo não tendo visto nada assim emblemático, eu acredito nessas testemunhas. Eu acho que a gente lida com um fenômeno muito peculiar, muito próprio. O professor Jaime Laudo sempre dizia que a ufologia, naquele tempo, não digo hoje, mas ele dizia que a ufologia estava mais para a antropologia do que para uma outra ciência, né? Por quê? Porque o ufólogo vive em cima dos relatos das pessoas, né? O que ela viu, o que ela contou, o que ela sofreu, como ela... Né? Então, nós realmente estamos lidando com o fenômeno, como o Gustavo disse. Provavelmente esse fenômeno não é novo, mas ele se intensificou agora, está muito intensificado agora. Uma vez eu perguntei para o professor Aleixo, um grande ufólogo brasileiro, esse é um homem que deu um impulso muito grande à ufologia. Eu perguntei por telefone, não o conheci pessoalmente. Esse professor Aleixo, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Né? Esse Daniel, o fenômeno UFO, o disco voador, foi um fenômeno que nós provocamos. Nós que chamamos ele. Mas como, professor? Como nós chamamos ele? Por causa de toda a nossa vida mundana, a guerra, a bomba atômica, a nossa perturbação mental, tudo isso atraiu eles, né? Então parece que a gente chamou de alguma forma a nosso estado espiritual, emocional, fez com que essa coisa viesse a nós, né? Tipo assim, o ser humano está num momento muito delicado da sua existência, né? E isso por alguma razão vem ao nosso encontro. De forma, às vezes, boa, às vezes de forma negativa. O que eu chamo de negativa? É a casuística americana, né? Eu sempre digo que a casuística americana é a dark side of the UFO, né? É o lado negro da ufologia. Por que eu chamo? Mutilação de animais, bezerrinho, ovelha, cavalo, mulheres que são abduzidas, inseminadas, depois tiram os fetos, depois elas veem os fetos, aquelas criaturas dentro de vidros. O Arquivo X já explorou esse assunto, né? E o Carlos Machado é a autoridade no lado negro da ufologia, eu chamo assim, né? Porque ele estuda as mutilações humanas, né? Chupa-cabra. É um lado assim meio que as pessoas às vezes não querem ver, mas tá aí, né? Tá aí, né? É um lado obscuro da coisa, né? Tipo experiências, mas é isso, é um fenômeno muito vago, muito vasto, né? Muito vasto. Muito bem, meu caro Gustavo Cornaccione. Olha, Cornaccione é italiano, né? Italiano, sim, italiano. mafioso. Italiano e fala muito bem inglês, né? Mais ou menos. Esse é o nosso tradutor. Eu ainda vou para a cidade dele aprender inglês. Não, já faz online. Olha, Gustavo, a gente vai aprender inglês e nós vamos ficar ricos para a gente ir para os Estados Unidos. Aí, A gente leva o Vinícius também, claro. com certeza. Aprender inglês tá mais fácil. Ó, aprender inglês é mais fácil do que o senhor vir para Jabuticabal ou o Guto ir para Belém. É mais fácil. É bem mais Olha, fácil. quando a coisa ficar feia lá para cima, os caras vão tudo vir para cá. É verdade. As profecias dizem que a coisa vai ficar feia lá para o hemisfério norte. Essa toda turma vai toda vir para o hemisfério sul. Vai todos vir. Já está naquele filme, como é que se chama? Um Dia Depois da Manhã? Sim. É verdade. 2012, Um Dia Depois da Manhã. Tudo Lembra do mesmo filme? pega. Os caras vêm, toda a turma vem para cá, para América do Sul. Tem uma pergunta só que eu queria fazer, professor, antes de encerrar. Por favor. Pode ser rápido, sucinto.
Queria saber do professor se, assim, bom, a gente falou aí, né, focamos bastante não apenas na Operação Prato, mas no fenômeno ali na região. Eu queria saber, assim, se hoje, não apenas a Operação Prato, chupa-chupa, mas se isso se tornou uma lenda, um folclore local, se isso é um assunto esquecido, ou se faz parte ainda do dia a dia das pessoas, as pessoas falam, lidam com isso, ou ninguém tá nem aí mais pra essas histórias? Realmente não tão... A geração que nasceu depois dos anos 90, 2000, não sabe dessa história. Mesmo na Ilha de Colares, a geração nova não se lembra. As testemunhas que estavam na época, grande parte já partiu, não está mais aqui entre nós, né? E Colares ainda tem uma memória porque alguém teve uma percepção do turismo ufológico, né? Então eles chegaram a fazer uns bonequinhos, ETzinhos, né? Ambientados, até meio assim com humor, né? O ETzinho pescando, tem um ETzinho jogando bola. Mas assim, no cotidiano das pessoas, isso aí não é uma coisa que... já está esquecido para muitas pessoas, né? Mas os mais antigos ainda recordam e a gente sabe, por alguns pescadores, outros relatos, que esse fenômeno esporadicamente ainda é visto, mas não com a luz. Ou seja, mas as naves, os objetos ainda aparecem por lá. Ainda se vê. Ainda tem relatos, sim. Ainda ele existe. Mas na memória coletiva está desaparecendo a história. Até porque a profissão também, né? O pescador ali, aquela... É uma coisa que está diminuindo, está acabando, né? Então acredito que... Mas o pessoal que ainda vai, ainda relata essas luzes, vem coisas estranhas, não sei. O que é que nos aguarda pela frente, né? O que é que nos está esperando? Muito bem, meus amigos, conversamos com uma pessoa que viveu com Jacques Vallée, Coronel Holanda, Uwe Brandaleixo, quem mais? General Shoa. General Shoa. Carlos Machado, Sérgio Flávio. Jevaer. Irene Grank, Victor Soares, grande Victor Soares, Claudeir Povo. Agora vocês entendem por que a gente chama ele de professor, né? Esse é professor demais. Eu brinquei na última gravação nossa que o Jackson Camargo eu já não consigo mais chamar de professor. Porque o Jackson ele tem praticamente a mesma idade que a gente e a gente já lidar com ele diariamente. Ele virou amigo já, a gente já se zoa, tá? Agora Daniel Rebisso, Carlos Alberto Machado, o próprio Flávio, né, que tá lá no CIPEX também. São pessoas que têm uma vivência diferenciada. Olha o tanto de história que o Daniel Rebisso contou e a gente não chegou nem a sair da Operação Prato. E olha que a gente não falou muita coisa, tem muitas outras coisas para se conversar sobre esse assunto, né? Há muita coisa que a gente não se falou, é muito vasto esse universo, né? Sim, dá para fazer uma parte 2 tranquila, hein, professor? Dá para fazer uma parte 2 aí. Ainda tem muita coisa para falar sobre pesquisa de campo, essas coisas mais, né? Mas eu fico feliz de saber que vocês é uma geração, né, que está interessada e investigando e cutucando, né? Mas eu sempre digo, vamos para campo, é lá que a coisa está acontecendo, né? Dificilmente o ET vai bater na porta da nossa casa. Ei, alô, ei, alô, hello. Raramente. Se acontecer, é aquela coisa sombria, né? Já sabe como é. Aquele cara que ficou meio não se sabe se é real, se é astral, que ele fica congelado, ele sai pela janela do seu quarto, do seu apartamento, né? E eles levam o cara para outro lugar, né? E lá ele sofre todo tipo de experiência biológica, né? Isso aí a gente não quer ver, não. Não, isso não, também não. Isso eu não quero ver. Não. Acho que eu sempre digo que a gente está lidando com um fenômeno muito estranho, muito bizarro, e sempre é bom ter um certo cuidado, não correr abraçando. Na ufologia nos anos 70, até hoje ainda tem muita, mas naquele tempo era muito comum achar que eram irmãozinhos do espaço, né? Eles estão irmãozinhos do espaço, eles vão nos salvar da bomba atômica, eles vão nos salvar da hecatombe nuclear, eles vão nos salvar da destruição do planeta. E houve muito isso nos anos 80, o Projeto Alvorada,
projeto de vacação terrestre. Havia um mito de que a Terra ia ser destruída, então iam fazer bases de evacuação aqui no Brasil mesmo, né? Vários pontos no Brasil Central, na Chapada, onde os humanos iam lá e as naves-mães iam levar os humanos da Terra para não viver a extinção do planeta, né? Mas a história mostrou que não é isso, não. É algo muito mais bizarro ainda, muito mais oculto. É como o próprio Gustavo falou, é uma coisa muito mais profunda, né? Muito bem, meu caro Gustavo Cornacchione, suas considerações finais. Obrigado pela aula, professor. Foi uma aula mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de compartilharmos, né? A gente não sabe quanto tempo ainda tem aqui pela Terra, né? E, então é bom dar esse legado para vocês. E eu acho que foi uma das razões porque o General Ochoa e o Sargento Flávio, em algum momento, repassaram algumas informações para nós. Primeiro, por uma questão de consciência, de, essa experiência não é para ficar com a gente. Essa experiência é para ser compartilhada com o pessoal que estuda. Então, meus parabéns, esse legado ao memorial, ao Coronel Orlando, Sargento Flávio, Sargento Tassimira, toda essa turma, porque no fundo do coração eles queriam realmente mostrar isso para nós. Segundo, é que a gente nunca sabe quando a coisa vai terminar, então eles acabam passando. Por isso que vocês vão ver, sempre na ufologia americana, ex-agente do FBI, ex-agente da CIA, ex-agente... Os caras estão já embora da planeta Terra, eles têm olha, gente, eu preciso dizer para vocês algumas coisas. Vocês precisam saber, não posso morrer levando isso pro túmulo, né? Então era o que o Sargento Flávio, o Coronel Orlando queria fazer no final da vida dele, né? Aliás, no final da vida não, ele estava vivo, ele estava no auge da vida dele. Mas infelizmente aconteceu aquele episódio trágico, mas ele queria escrever, né? O Sargento Flávio também, eu acredito que ele queria também escrever. Ele queria escrever, sim. Acho que é por isso que em algum momento ele me procurou e disse, olha, eu tenho algumas coisas para te falar. E foi ele que me passou muita informação, né? E sabe lá quantas coisas mais eu não deixei de pegar, esses dados. Mas obrigado, viu, Gustavo, Vinícius, foi lá. Gente que agradece. Nós agradecemos demais, professor. É um privilégio imenso, como eu e o Guto, a gente não cansa de repetir aqui no podcast. Há 6 meses atrás, a gente nem imaginava que a gente ia estar trocando ideia com tanto ufólogo forte aí, né, ufólogo de peso mesmo. Há 6 meses atrás a gente estava sonhando só com quem sabe um dia trocar uma ideia. O ano passado, quando eu comecei a olhar para a ufologia de uma forma mais forte, mais séria, eu sempre comentei com a minha esposa, nossa, como seria legal poder trocar uma ideia com esse pessoal. E aí, cada vez que vem alguém aqui conversar com a gente, é um privilégio imenso e a gente aprende demais. O quanto eu ouvi hoje só de Operação Prato, de tudo que a gente já pesquisou, teve muita coisa que a gente nunca tinha ouvido falar. E eu acredito que o ouvinte também vai estar no mesmo patamar que a gente aí. Foi engrandecedor demais, enriquecedor demais. Muito obrigado, professor. Eu nem contei a história do helicóptero que tentou simular uma aparição, mas fica para outra. Não. Tá mais do que convidado. Eles quiseram fazer. O pessoal da fábrica quis fazer uma pegadinha com o pessoal lá. Tá mais do que convidado, não. Vamos fazer mais uma vez. A gente tem muita coisa para perguntar pro senhor ainda. Vixe, tem papo para pelo menos mais um bocado de episódio aí, professor. Muito obrigado, bom, muito bom mesmo. Sucesso na pesquisa, viu? Muito obrigado, professor. É isso então, meu caro ouvinte. Finalizamos mais uma baita entrevista, um baita bate-papo. Olha, tanto detalhe assim, eu não sei se a gente não conseguiu mais uma vez colocar um conteúdo inédito para você. Espero que você tenha gostado desse episódio. Nos encontramos na terça-feira que vem em mais um episódio do O Contato Podcast.